Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a estudar este livro incrível, o livro mais conhecido e lido em todo o mundo, que é a Bíblia. E temos iniciado este conhecimento deste livro no livro do Gênesis. Temos vindo passo a passo, olhando para ele, tentando ver aquilo que ele tem para nos dizer a nós, cidadãos deste século. Precisamos de ir olhando para os princípios que Deus nos tem dado nele. Verificamos que este livro tem os princípios básicos, a origem de tudo. Começa aqui. Vimos a origem do universo, a origem do homem e podemos ver também a origem das famílias e dos relacionamentos. No último programa estivemos a ver como não necessitamos de nos render ao fatalismo e ao fado da nossa vida. Isso é possível ser quebrado através da pessoa de Jesus Cristo. Olhamos para a família de Caim, como ele se foi afastando de Deus, mas também vimos que isso não tem necessariamente que ser assim. Na Bíblia encontramos, no livro de Ezequiel, a promessa de Deus que aquilo que os pais fazem não necessariamente vai se repetir na vida dos filhos. Agora vamos olhar para uma outra família, também descendentes ainda de Adão, mas é a família de Sete. Este Sete era o filho de Adão que Deus lhe deu depois de Abel. Foi aquele que Adão reconheceu como ser o seu filho parecido consigo. E diz o verso 26 ainda do capítulo 4 que Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí começou a invocar o nome do Senhor. Aqui gostaria de fazer uma primeira paragem para refletirmos um pouco sobre esta atitude de Sete. Ele, ao verificar que tinha um filho, provavelmente ele pensou: que tipo de educação eu vou dar ao meu filho? Ele tinha recebido algumas orientações, certamente, do seu pai, aquilo que havia acontecido com o seu pai e com a sua mãe, como havia harmonia no jardim e a proximidade e a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus antes da queda. E provavelmente Sete pensou: que tipo de educação eu vou dar ao meu filho? Nesse sentido, diz aí o texto que foi a partir desse nascimento deste filho, que se começou a invocar o nome do Senhor. Talvez está na altura, se você é casado e tem filhos, talvez está na altura de pensar que tipo de educação está a dar ao seu filho. Vivemos num país cristão e muitas pessoas dizem que, bem, a educação cristã, os meus filhos são cristãos, até fazem os ritos normais de um bebé, de uma criança, mas os pais não educam os filhos nos caminhos de Deus. Como diz o texto aqui, os pais muitas vezes não invocam o nome do Senhor. Deixam os seus filhos fazer as suas opções, deixam os seus filhos escolher. Eu tenho ouvido muitos casais a dizer isso: eu não quero influenciar o meu filho de forma alguma. Ele é que fará em adulto as suas escolhas. Eu quero dizer com muita sinceridade e com muita humildade, porque eu tenho filhos, eu acho que nós como pais temos que educar os nossos filhos naquilo que nós achamos certo. Nós não podemos deixar os nossos filhos escolherem seguir ou não os princípios de Deus, os valores como verdade, justiça, seriedade, assim sem nós interferirmos nessa educação. É a nossa responsabilidade como pais educar os nossos filhos nesses valores. Talvez alguns diriam: mas isso são valores universais. Exatamente isso. Eu concordo. São valores universais e é por isso mesmo que eu acho que nós como pais temos que educar os nossos filhos naquilo que também são valores cristãos, valores de Deus. Porque estes valores que eu acabei de dizer, que você próprio disse que são valores universais, são valores de Deus. Nós não podemos andar a ensinar os nossos filhos para mentir. Eu acho que nenhum pai de bom senso educará o seu filho a dizer: não, tu tens que mentir à professora, tu tens que mentir aos teus amigos. Não faz sentido. Nós não queremos que os nossos filhos sejam assim. Nenhum pai de bom senso educará o seu filho a roubar ou a maltratar os vizinhos e os amigos. Isto são valores que nós temos que transmitir aos nossos filhos e essa responsabilidade está sobre nós como educadores. Sete nasceu-lhe um filho e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Talvez está na altura de você começar a refletir sobre os princípios que recebeu dos seus pais e aquilo que vai ou não transmitir.
Talvez se tem filhos pequenos e que precisa ainda de educar, talvez é a altura de você refletir sobre aquilo que está ou não a transmitir para os seus filhos. Que valores você vai lhe dar? Que comportamentos você gostaria de ver nele? Que princípios de vida gostaria que ele adquirisse? Talvez até que crença gostaria que ele tivesse? Aqui Sete começou a invocar o nome de Deus exatamente como Senhor, como Deus que orientava a sua vida, como Deus que dava as normas para a sua vida. E eu creio que é para nós pais, para nós educadores, que temos que educar os nossos filhos. Às vezes é difícil saber o que é certo e o que é errado. Onde devemos dirigir os nossos filhos, quando eles já têm que fazer opções, que estudos seguir, que curso seguir. Por vezes nós pais sentimos um pouco com dificuldade de saber como orientar os nossos filhos. E é aqui a importância de ter e de invocar a Deus como Senhor. A ideia de invocar Deus como Senhor é a ideia de que é Deus que governa a nossa vida. E eu creio que talvez Sete, ao constatar a importância da educação, a dificuldade que é educar, talvez ele começou a pensar, bem, se eu recorrer a esse Deus que o meu pai falou, esse Deus que mostrou tanto carinho pelo meu pai, esse Deus que gostava tanto do meu pai, que queria ter uma relação íntima com ele, e que o meu pai desobedeceu, enfim, desviou-se daquilo que era o propósito de Deus, se eu invocar esse Deus para ele me orientar, para ele me guiar, provavelmente eu vou ser um bom educador. Talvez está na altura de você fazer isso com os seus filhos. Começar a educar os seus filhos naquilo que Deus quer, nos princípios de vida que Deus quer. Depois entramos neste livro do Gênesis, no capítulo 5, e vamos ver a descendência deste homem que começou a invocar o nome do Senhor. Ele tem aqui as suas descendências, e talvez este é um dos capítulos que algumas pessoas diriam: eu não gosto nada de ler este capítulo. Provavelmente porque é um dos primeiros capítulos onde nós constatamos que aquilo que Deus tinha dito a Adão e Eva se realizou. Diz aí o texto que viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Encontramos neste texto aqui o constatar de Adão e da sua família das consequências dos seus atos. Deus havia dito que se Adão e Eva comessem da árvore do jardim, certamente eles morreriam. Eles experimentaram essa primeira separação, porque morte quer dizer exatamente isso, separação. Experimentaram essa primeira separação no dia em que tiveram que sair do jardim do Éden, do dia em que tiveram que se afastar da presença de Deus, no dia em que tiveram de perder aquele privilégio de ter uma intimidade profunda com Deus, porque desobedeceram, porque quiseram fazer as coisas à sua própria maneira. Então os familiares de Adão vieram a constatar que esta separação que aconteceu inicialmente no jardim, que seria uma separação espiritual, mais tarde veio a revelar-se que havia também uma separação física, e Adão experimentou a morte física. Aquilo que Deus havia dito que iria acontecer, aconteceu. Levou tempo, é verdade, mas aconteceu. E Adão e Eva talvez não estivessem preparados para esta experiência. Assim, Sete percebeu que aquilo que Deus dizia era verdade. Por isso, vimos no versículo 26 do capítulo 4 que Sete, ao entender aquilo que Deus havia dito aos seus pais, começou a invocar o nome do Senhor. Começou a invocar o nome de Deus como seu Senhor na sua vida. E vemos que este capítulo aqui é, sem dúvida, o relato da vivência de Adão e das consequências do ato de Adão. Talvez por isso que alguns de nós não gostam muito de o ler, porque ele é fulano tal, nasceu, viveu X anos, teve filhos e filhas e morreu. Fulano tal, nasceu, viveu X e X anos, teve filhas e morreu. Então, nós somos confrontados, no fundo, com o decreto de Deus para cada um de nós. E aí torna-se um capítulo maçudo, olhar para esta genealogia. Mas por que é que ela está aqui? Em primeiro lugar, eu creio que ela está aqui para nós percebermos que a Bíblia é um livro de pessoas, é um livro relacional. É um livro que mostra que Deus se quer relacionar com o homem, com pessoas que existiram, tiveram ascendentes e descendentes. São pessoas que existiram de facto, são pessoas que tiveram o seu lugar na história. E por essa razão há aqui vários capítulos no livro do Gênesis que relatam as descendências de determinadas pessoas, para nós entendermos que havia famílias, havia laços familiares, e a Bíblia não é um livro do acaso, de fábulas ou histórias. A Bíblia é a palavra de Deus.
Nós entendemos isso então, esta razão de ser deste capítulo 5 aqui, encaixado logo no início do livro do Gênesis. E talvez alguns, olhando para esta forma da escrita, tenham a tendência a saltar por cima destes textos. Eu gostaria de deter-me aqui convosco um pouquinho para nós olharmos para estes textos e vermos uma personagem, pelo menos, ou duas destes textos que se destacam destas famílias. Uma delas vamos encontrá-la no verso 22. Começando no verso 21, aliás, diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Até aqui nada de diferente. No verso 22 diz: Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Temos aqui uma personagem bastante interessante, Enoque. São poucos os versículos que falam sobre ele. Fala aqui, neste capítulo 5 do Gênesis, e depois só vamos encontrar mais tarde, no livro de Judas, encontramos uma referência de novo a este Enoque. Verificamos ali em Judas, verso 14, porque Judas, o livro de Judas não tem capítulos, Judas, o verso 14, qual foi o conteúdo da relação de Enoque com Deus e qual era a sua mensagem, qual era a razão da sua vida. Nós já iremos mais à frente ver qual o comentário que Enoque fazia da vida, o que é que ele, de alguma forma, qual era a mensagem da sua vida, qual era o lema da sua vida. Mas aqui verificamos que ele andava com Deus. Enoque andou com Deus e era a ideia que eu queria salientar, e não era só um andar assim por andar. Alguns diriam: Deus anda sempre comigo e por isso eu estou protegido. E pensam que era o mesmo andar aqui que Enoque. Enoque é uma personagem ímpar porque aqui verificamos que ele não morreu. Ele foi tomado para Deus em vida. Foi uma pessoa que não passou pela morte. E por isso faz de Enoque uma personagem praticamente única na Bíblia. Encontramos Enoque e Elias, duas únicas personagens na Bíblia que não provaram a morte. Talvez você pergunte: como é que isso é possível? Como é que isso aconteceu? Uma menininha pequena que tinha ouvido esta história explicou desta maneira quando a sua mãe lhe perguntou: o que é que estudaram hoje na igreja? E ela disse: mãe, falámos sobre Enoque que andou com Deus. E a mãe perguntou: mas o que é que isso quer dizer? E ela explicou de uma forma simples. Talvez destas formas simples nos ajude a compreender um pouco melhor o que significa este texto aqui. E as crianças muitas vezes, de uma forma simples, nos explicam grandes verdades. Ela então narrou à sua mãe: mãe, era mais ou menos assim. Era como se Enoque estivesse em casa e cada manhã Deus aparecia ao portão de sua casa e convidava Enoque para ir passear com ele. E então, nesse momento, eles iam conversando sobre as coisas que preocupavam Enoque, sobre as coisas da vida, sobre o dia-a-dia, sobre aquilo que iria acontecer, e iam conversando e caminhando até que chegava ao fim do dia e retornavam à sua casa. No dia seguinte, repetia-se a cena. Deus chegava à porta de Enoque e perguntava se ele queria ir passear, e Enoque aceitava o convite e andava com Deus. Iam caminhando, iam conversando, e no final do dia regressavam de novo a casa. Até que uma manhã Deus foi e chamou Enoque para irem passear, e eles foram caminhando e conversando, e tão entusiasmados estavam na conversa, que quando repararam, Enoque disse: eu tenho que regressar a casa, mas bem, já é tarde e parece que estamos longe hoje. E Deus disse: de facto estamos longe. Estamos tão longe que já chegamos quase à minha casa. Será, Enoque, que não queres hoje ficar comigo? E assim Enoque passou a ficar com Deus. Esta criança explicou desta maneira simples à sua mãe o que significava este texto, que talvez para nós faz um pouco de confusão. Mas é basicamente isto que esta criança explicou. Ele era tão íntimo de Deus que um dia Deus o tomou para si. É importante salientar esta ideia de Enoque. Quem era esta personagem? A Bíblia, como disse, fala pouco dele. Além destes textos aqui no livro do Gênesis, vamos só mais tarde, quase no final da Bíblia, falar desta personagem. No livro de Judas, a sua mensagem era uma mensagem interessante, uma mensagem revolucionária para a sua época, uma mensagem que se referia ao futuro, inclusive ao nosso próprio futuro. A mensagem de Enoque, se tiver uma caneta, pode anotar, em Judas, verso 14, era a seguinte:
Ele dizia: foi desses que falou em nome de Deus Enoque, o 7º descendente de Adão, dizendo: olhem que o Senhor há de vir, acompanhado de multidões dos santos, para exercer o seu julgamento sobre toda a gente e condenar aqueles que desprezam Deus, por todas as obras más que cometeram na sua rebeldia, e que dizem, como pecadores que são, toda a sorte de palavras ofensivas contra Deus. Esta era a mensagem de Enoque. Ele referia-se à vinda de Jesus Cristo. Ele referia-se à segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus já esteve no nosso meio uma vez, onde sabemos, é conhecimento geral, que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e está hoje à direita de Deus a interceder por nós. E a Bíblia diz que Jesus voltará um dia. E segundo o texto bíblico, e usando aqui as palavras do próprio Enoque, ele virá com os seus santos. Aqui cabe dizer que os santos não são pessoas que foram eventualmente canonizadas por alguém. A Bíblia, quando usa a expressão santos, refere-se àqueles que um dia aceitaram invocar o nome de Deus como Senhor, aqueles que deixam Deus governar a sua vida. Aqueles que um dia admitiram que pelas suas próprias forças não podem relacionar-se com Deus. Precisam da obra de Jesus. Precisam de aceitar, como diz as Escrituras, pela fé e confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador de sua vida. E dessa maneira a Bíblia diz que Deus os declara santos, não porque nós o sejamos, mas porque Deus decretou. É mais ou menos a cena de um tribunal, como se estivesse o advogado de acusação e o advogado de defesa, e nós lá estivéssemos a ser julgados, e o advogado de acusação fosse dizendo coisas que nós fizemos, como por exemplo, fizeram perjúrio, juraram falsamente. Outro, talvez o advogado diria: não, mais um crime que ele tem é que ele difamou determinada pessoa, então há um crime de difamação. Talvez esse senhor aí ou essa senhora aí ainda tem como crime o homicídio. Ele pensou que tal pessoa seria bom se ela desaparecesse da face da terra. Então há o crime de homicídio que ele deveria ser condenado. E segue uma lista enorme de coisas, palavras ofensivas, palavras que não deveriam ser ditas, que ofenderam outros. Então a lista de coisas era enorme. E o advogado de defesa tenta de alguma forma defender-nos, mas o juiz diz: é verdade, ele fez isso tudo, mas eu assumo a culpa dele e eu o declaro inocente. E é exatamente esta declaração do juiz supremo, que é Deus, que nos faz santos. Não é por mérito próprio, não é que nós merecêssemos. O que nós merecíamos era a condenação, mas o que o nosso Deus faz é declarar-nos santos. A ideia de santo também é uma ideia de separado do mal, separado daquilo que é errado, e estamos de alguma forma a viver uma nova vida, uma nova oportunidade que Deus nos concede. Então o texto aqui diz que Enoque anunciava esta vinda de Deus com a multidão dos seus santos, eu diria com a multidão dos cristãos. Santos têm esta ideia de que todo aquele que confessa a Jesus Cristo é então declarado por Deus santo. Temos aqui este exemplo do ensino de Enoque, este homem tremendo que viveu há milhares de anos antes da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, mas que já apontava para a segunda vinda, que ainda não se realizou, a qual nós ainda esperamos com alguma ansiedade, por esse dia que de facto passará a haver uma maior justiça social, uma maior justiça na terra, uma maior justiça entre os homens, mais verdade, e acabará uma série de corrupção e mentiras que acontecem no nosso dia a dia, quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino aqui. Por outro lado, esta personagem é importante porque nós, olhando para o livro de Apocalipse, fala que haverá um período na Terra bastante difícil antes de acontecer a vinda de Jesus, e fala lá que haverão duas testemunhas. É possível que uma destas testemunhas seja Enoque. E porquê é que eu digo isso? Porque a Bíblia diz claramente no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, o seguinte sobre a vida humana. Assim está determinado que os seres humanos morram uma só vez e depois sejam julgados por Deus. Este texto bíblico claramente nos alerta para o facto de que a vida humana, existimos neste mundo, vivemos,
mas chega uma altura em que morremos e partimos. E claramente a Bíblia nos diz que isto só acontece uma vez na nossa vida. Não há espaço na Bíblia para dizer que nós morremos, vamos para um sítio qualquer e voltamos a esta terra de uma outra forma, num outro ser, numa outra pessoa, de qualquer outra forma. A Bíblia é taxativa dizendo que ao homem é dado morrer uma só vez. Eu repito isto porque eu sei que há às vezes muita confusão na cabeça das pessoas. Não sabem que ao homem é dado morrer uma só vez. Não há espaço para reencarnações ou outras ideias quaisquer de que o homem voltará a esta terra. Hebreus capítulo 9, verso 27, anote essa referência, pois ela é a palavra de Deus sobre este tema. Talvez tenha dúvidas sobre isso, leia aquilo que Deus diz sobre este assunto. Ao homem é dado morrer uma só vez. Este não é o único texto que fala deste assunto. O livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 19, logo bem no início, Deus diz o que é que irá acontecer ao homem. E diz assim: terás de suar muito durante toda a tua vida para teres o sustento, até que morras e voltes para a terra, de onde aliás foste tirado, porque fundamentalmente és terra e para a terra voltarás. Este é o decreto de Deus para toda a humanidade, para todos nós. Enoque e Elias foram as exceções. E é por isso que eu creio que talvez essas duas testemunhas do livro do Apocalipse, como digo, não está lá o nome de Enoque nem de Elias escrito, mas é, enfim, uma ideia de que essas duas personagens, essas duas testemunhas lá do livro de Apocalipse, sejam talvez estas duas pessoas, porque a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, e eles não morreram, estão com Deus, nunca provaram a morte. Nós vamos continuar a olhar no próximo programa para os descendentes de Enoque e como Deus se relacionou com Noé. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.